Oi, Andressa, boa noite. Tudo bem? Ok, não sei se você está me ouvindo, mas eu vou aguardar mais um tempinho para ver se mais gente chega, tá bom? E a gente já inicia. Não dá para esperar demais, senão a gente vence o Olá, tempo. Oi, Mayara, boa noite. Tudo boa bem? noite. Tudo. Vou dar mais um tempinho para esperar o pessoal chegar. Não muito, né? Senão a gente vence o horário aqui, não dá tempo de encerrar. Paula, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Andressa. Tudo certo? Comigo tá, senhor. Levando. Acho que todo mundo sobre muito estresse, né? Mas torcendo para isso Vai acabar o passar quanto acabar antes. todo. Exatamente. O que consola é isso, né? Que em algum momento vai acabar. O que vai acabar? Graciela entrou, mas ainda não conectou. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Daqui. Essa é a Daqui. última matéria que a gente vai fazer, né, professor? Sim, é a última matéria. Vou entregar lá no. Daqui 15 dias, né? Eu vou dar mais um minuto, tá? Para ver se chega mais alguém. A gente inicia, porque senão não dá tempo de encerrar. Nossa, eu vou ter um semestre, então EAD, gente, online. Primeira vez de vocês, a minha também. Eu nunca tinha estudado online assim, não. Para mim também é a primeira vez. Assim, do lado de cá, né? Como estudante. Ai, mas eu não quero formar desse jeito. Mas você está no último período? Eu vou pro último agora, né? Eu tô no sétimo, agora eu vou pro oitavo. Ah, é verdade, sim. Tá fazendo TCC1, Mas né? como eu não sei, que eu não vejo nem data para acabar esse coronavírus, então eu nem sei se eu vou formar EAD ou não. Ninguém sabe, né? A faculdade, a direção ainda não comunicou pra gente o que exatamente a gente vai fazer quanto ao próximo semestre, mas estamos aguardando aí. Provavelmente essa notícia deve chegar nos próximos dias. Boa noite, Graciele. Tudo bem? Boa noite, professor. Bem, e você? Tudo bem. Conversando com os colegas aqui. Todo mundo meio agoniado com esse negócio de quarentena, né? Isso é verdade, muito complicado. Falar nisso, tem até responder um questionário que a Fazan mandou. Parece que tem uma coisa em relação disso. Sim, é verdade. Eles inclusive pediram para a gente mobilizar vocês, tá? Para responder aquilo lá. As respostas daquele questionário é que vão definir como vai ser o próximo semestre. Então, eles estão fazendo um levantamento para saber, né, quais são as condições de saúde e técnicas, né, dos alunos, para, não sei, ou seguir nesse modelo, ou ter alguma parte presencial e outra remota, né, ou totalmente remota, ou totalmente presencial. Vai depender muito de o que a gente vai ouvir de vocês, né, e dos professores também.
Eita, Maria, não sabia dessa responsabilidade total desse questionário lá, não. Ah, é. Não, Tem que fazer, hein? tem que Pois é. responder, tem que dizer a verdade lá. Não dá para responder de qualquer jeito, não. Vai definir nosso futuro aí. Boa noite. Quem tá falando é Jamile? Ixi, que foi isso? Que tá dizendo que ela entrou. Ah, ela não conectou ainda, né? Jamília Moura. E Pedro e Samantha, que estão juntos, né? Ok, acho que podemos começar, né? Tá, pra gente não demorar mais ainda, não perder mais tempo enquanto eles conectam aí. Pedro e Samantha entraram. Boa noite para vocês. Boa noite. Eu só tô falando boa noite, amor. Boa noite, professor. Boa noite. Vamos começar, porque a gente perdeu mais de 10 minutos aqui. Não só para a gente garantir o tempo, mas também para não terminar muito tarde, né? Bom, a discussão de hoje é essa, né? Jornalismo científico. Eu acho que é uma oportunidade ímpar que a gente tem de fazer matéria sobre isso no momento que a gente está passando, porque, na verdade, tudo respira ciência, né? Num momento como esse, as pessoas se agarram, né? Foi um pouco o que a Fernanda e o Marcos disseram na última aula, as pessoas se agarram muito àquilo em que elas sentem alguma confiança, né? Em um nível maior de credibilidade, e o jornalismo quer ser exatamente essa fonte, né? Então, acho que a gente está vivendo um momento ímpar para isso, né? Para a prática desse tipo de coisa, e espero conseguir demonstrar isso, né? Tem algumas coisas que eu coloquei aqui, algumas são para auxiliar vocês, tá? Na confecção dessa matéria. Já explico logo em seguida o que é cada coisa. Vocês estão vendo a minha tela, né, gente? Sim? Todo mundo? Sim, tá aparecendo aqui links para jornalismo científico. Beleza. Eu vou entrar em tela cheia aqui nessa apresentação, e aí vocês me dizem se vocês ainda conseguem me ouvir. Que teve um dia aí que deu tudo errado. Sim, tá ok? Tá. Beleza, ótimo. Então tá. Bom, jornalismo científico. Primeiro, essa é uma especialidade que no nosso país, ali mais ou menos em 2013, 14, até 15, teve um surge, assim, teve um crescimento muito grande, muita gente procurando por essa especialidade, porque a gente começou a ter muitos eventos científicos abertos no país. Então, SBPC e outros eventos derivados da SBPC, né? SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Todo ano eles realizam uma reunião anual, né, onde eles reúnem cientistas do país inteiro, não é, para apresentar pesquisa, resultados e tal. Então, nesses anos, né, entre 2011, 2014, 15 mais ou menos, teve um fortalecimento muito grande dessa editoria, principalmente porque as universidades se fortaleceram muito, seus departamentos de pesquisa, os laboratórios, porque elas tinham muito dinheiro, né, do governo federal. Não só as públicas, mas as particulares também. Aquelas, né, que têm foco também em desenvolver pesquisa, a gente teve um crescimento muito grande nesse período de centros de pesquisa. Então, se tinha muita pesquisa e muita ciência sendo produzida, a gente tinha um mercado para que alguém contasse histórias, não é? Ou narrasse alguma coisa sobre essas pesquisas que iam sendo feitas. Então, foi um momento de crescimento muito grande dessa editoria, né? Aqui no nosso país. Então, não estou nem falando de coisas fora, né?
E aí, dentro dessa especialidade, apareceram várias pequenas segmentações. Então, dentro do jornalismo científico, tem algumas subdivisões que foram ficando famosas e que hoje, 5 anos depois só, né, tem se consolidado aí como frente de atuação muito fortes, né? Uma delas, a mais famosa, né, representada aqui nessa imagem meio com um tom apocalíptico, mas que é uma imagem do Pixabay, tá? Mas está mostrando uma usina na China, tudo bem? Então isso aqui não é ficção científica, é real. Alguém abriu? Ranieri, Sim, pode falar. mostrando algum slide na tela? Tô. Ah, tá. Não, não é parecido para mim, é porque tava sem nada. Voltou. Ah, sim. Pode ser sua conexão. Ou então a minha aqui. O resto do pessoal tá vendo bem? Já estava vendo o slide há um tempo? O meu tá normal, porque eu tinha falado para ela entrar e sair de novo. De vez em quando acontece isso comigo também. Ah, tá, beleza. Beleza, beleza. Só para eu ir tendo um feedback de vocês aí. Senão eu falo um texto aqui, aí ninguém tá me ouvindo, né? Bom, então isso daqui, nessa foto, entra muito numa das linhas que se consolidou do jornalismo científico, que é o jornalismo ambiental, não é? O jornalismo ambiental tem uma tônica, né, não só de denunciar problemas como esse daqui, que vocês viram reduzir bastante, né, no período da pandemia, o problema da poluição, e que agora, com o retorno de algumas atividades, a gente está vendo voltar, não é? Problema de poluição. Obviamente que isso não se restringe ao ar, não é? Mas a todos os pedaços da terra. Parece que a gente faz questão de jogar lixo onde for possível, né? Não só no ar, mas no chão, na água, até no espaço. E, claro, também falar de possíveis soluções, né? Não só denunciar problemas, mas apontar possíveis soluções. É um ramo do jornalismo científico que também é muito forte já e que já existia, inclusive, antes dele se conformar como uma especialidade mais sólida, é um jornalismo especializado na editoria de saúde, não é? E isso tem problemas e vantagens, vamos dizer assim, né? Primeiro que a gente já tem uma prática de muitos anos sobre como fazer reportagens dentro dessa editoria. No entanto, isso traz um problema de supervalorização de ciência produzida por certas áreas em detrimento de outras. Então é como se ciência fosse apenas o que as ciências biológicas ou exatas fazem, e o que todas as outras ciências fazem, não é? As ciências baseadas nas artes visuais, as ciências sociais, a ciência social aplicada, a nossa ciência, jornalismo, comunicação social, está dentro desse último grupo. É como se todas essas outras não existissem ou não fossem ciência, não tivessem o status de ciência, não é? E aí, justamente por isso, a gente tem uma falta, né, de cobertura de pesquisas dentro dessa última linha, privilegiando coisas que estão dentro dessas áreas tidas como sacramentadas, né, como ciência, a área de biologia, as áreas de ciências exatas. Tem um outro motivo que reforça esse tipo de padrão, não parte só dos jornalistas e das empresas de jornalismo, não é? Que sacramentam isso, mas também de nós mesmos, não é? A gente costuma ser muito mesquinho e valorizar as notícias que dizem respeito a nós, não é? Então a gente se importa muito com o que comer, não é? Ou o que beber, ou o quanto comer, ou o quanto beber, porque isso vai ter interferência na minha saúde. Então é uma maneira muito mesquinha de pensar, mas é muito humana também, não é? E tem a ver com o que a gente chama de necessidade de sobrevivência, é um dos critérios de seleção do jornalismo científico, inclusive. Vamos falar disso. E aí, claro, né, a gente se importa muito com a própria saúde, com se manter-se saudável, com as condições de sobrevivência, e isso acaba por valorizar a área de ciências biológicas, né, em detrimento de outras, onde a gente não consegue enxergar, ou não, ou o jornalismo que tem falhado em mostrar, não é, de maneira mais evidente,
que essas outras áreas têm um impacto tão grande, ou talvez até maior, do que essa daqui nas nossas vidas, né? Então, em uma pandemia que classificaria todas as matérias e colocaria todas as editorias de jornalismo científico para trabalhar apenas com saúde, a gente consegue ver questões sociais muito fortes, não é? Essa foto, né, ela circulou bastante aí nos últimos dias, não sei se vocês viram em algum lugar, é do Pedro Conforte, um fotógrafo, né, que publicou no Instagram dele e disse, é o Brasil resumido em uma foto, né, a pandemia no Brasil resumida em uma foto. Acho que ele fez um pouco demais, né, nesse comentário. Acho que, na verdade, a foto é um ponto de partida para que a gente discuta um monte de coisas, não é? Então, o sujeito branco, que tem uma condição de classe social mais interessante, com seu bonezinho de tenista, sua máscara de grife e o seu tênis Nike, tem uma condição social adequada o suficiente para caminhar, né, fazer uma corridinha saudável, não é? E preocupar-se com a própria saúde na parte da manhã na praia de Icaraí. Enquanto esse sujeito negro, não é, obviamente, muito claramente, numa condição social mais baixa, precisa estar trabalhando nesse horário, ou fazendo entregas, ou vendendo algum tipo de mercadoria, não é, para conseguir manter-se vivo, não é? Então ele não tem condições sequer de pensar em saúde, mas apenas de manter-se vivo, né? Então, no momento em que todos são convidados a ficar em casa, ele não tem sequer essa opção, não é? Porque esse é a maneira de ele se sustentar. E, claro, ele ainda teve a preocupação, não é, de se colocar aqui paramentado, né? Luva, máscara e tudo mais. Tá até usando um ósculo, né? Um óculos aqui, para tentar se proteger. Então, eu acho que é um ponto de partida, na verdade, né, para a gente fazer discussões que não são apenas da área de saúde, mas também de outras áreas científicas, né, de ciências sociais, de sociologia, de antropologia, de história e geografia. Então, essas outras ciências, e isso é uma ótica que eu preciso bater na tecla com vocês, precisam ser valorizadas por nós, jornalistas, para que as pesquisas dessas áreas, não é? Quer dizer, são elas que vão ajudar a gente a refletir sobre isso daqui, são elas que estão em condições, inclusive, de apresentar uma reflexão qualificada sobre uma cena como essa, não é? Não apenas na base de textão de Facebook, do achismo, que eu acho ou que eu penso, mas com base em técnica, história, pesquisa, não é? Levantamento de dado, refletir sobre uma situação como essa, né? Ou apresentar um diagnóstico sobre a pandemia em questões sociais no nosso país. Então, esse esforço, né, de valorizar outras ciências, que não apenas as tradicionais, a biologia ou as exatas, tem que ser nosso, né? Precisa ser da nossa área, se a gente se considerar como uma vitrine, um painel para exibir pesquisas dessas outras áreas, né? Isso vale mesmo para quando a gente vai falar de coisas aparentemente complicadas, não é? Aqui um monte de circuitos de placas de computadores, apenas para a gente lembrar o quanto a tecnologia, falar de detalhes específicos, pode exigir um conhecimento muito grande do jornalista e fazer a gente apelar, não é, para ciências exatas, para engenharia e tudo mais, e ignorar discussões que são anexas a isso, ou talvez até mais importantes, de que o que nós fazemos com a tecnologia ou o que ela faz conosco, não é? E quem teria condições de responder isso são pessoas que estudam, por exemplo, na área de comunicação, não é? São cientistas de comunicação, comunicólogos, não é? Apenas eles é que vão ter condição, formação científica, né? É bom que deixe isso claro, para fazer uma reflexão adequada sobre isso. Não o pessoal da engenharia, não o pessoal da informática, não o pessoal da ciência da computação, porque eles simplesmente não trabalham com isso nos seus cursos e nas suas pesquisas. Quem trabalha com isso é a área de comunicação, é a psicologia, é a psicanálise. Não é? Então, essas áreas precisam ser valorizadas enquanto ciência, não é?
para que a gente não produza matérias, inclusive, monótonas, né? Que façam que a gente perca o interesse do leitor e das pessoas. Até aí, ok, gente? Sim? Ok. Sim, Professor, só só me tira uma dúvida aqui, por favor. Sim, sim. Então, se eu faço uma reportagem, né, uma matéria sobre comportamento, ela se enquadra dentro do jornalismo científico, certo? Depende, a gente vai chegar numa definição mais clara disso, mas Ah, depende muito das fontes que você utiliza e do tipo de redação, como você trata as informações dessas fontes e do tipo de redação que você utiliza, tá? A gente vai chegar numa explicação disso. Primeira coisa é a gente conseguir fazer uma diferenciação entre divulgação científica, tá bom? Isso é uma coisa, e jornalismo científico. Então, divulgação científica é isso que a gente vê quando um cientista qualquer, não é? Aqui eu estou colocando dentro de cientista, qualquer cientista de qualquer área, tá? Vai na rede social dele e publica alguma coisa. Ou quando um cientista vira youtuber e começa a trabalhar como influenciador digital. Ou então quando ele publica algo em uma revista científica. Eu não estou falando de Galileu, super interessante, porque isso já se enquadra em jornalismo. Estou falando de periódicos científicos. Então, por exemplo, uma revista científica, não é, de acadêmicos, não é, para circular dentro da universidade, da área de comunicação, por exemplo, é a revista Galáxia, não é? Ela circula artigos, teses, dissertações, ensaios, que são produções científicas para cientistas. É o cientista escrevendo para ele mesmo. Então é isso que caracteriza os periódicos científicos, não é? E quando os cientistas falam para a população, para o público em geral, seja pessoalmente, seja através de assessorias de comunicação, né, que foram formadas para isso, ou seja através de algum canal em rede social, quando os cientistas fazem isso, a gente ainda não pode dizer que é jornalismo, porque eles não estão usando técnica de reportagem do jornalismo. Tudo bem? Então precisa ficar claro essa distinção aqui. E essa é uma primeira característica, não é, que a gente pode elencar do jornalismo de ciência. Então um exemplo desse tipo de divulgação seria o caso do canal do Manual do Mundo. Não sei se vocês conhecem. Ele é muito famoso, existe há muitos anos na internet. E é um canal que se notabilizou por fazer experiências ditas científicas, não é? É muito famoso entre o público mais jovem, e claro, a gente tem equivalentes para as pessoas mais velhas, como esse cara aqui, né, já classificado aí como influenciador digital, o Átila Iamarino, não é, que é doutor em microbiologia, tem um canal no YouTube, é um youtuber, não é, assumido, e produz conteúdo científico, de ciência, na internet. Nossa, então ele faz jornalismo científico. Não, o que ele faz é divulgação científica. Não é? A gente não pode chamar de jornalismo, porque, primeiro, ele não tem formação de jornalista e ele não utiliza técnica específica de reportagem para oferecer as informações no formato em que ele publica. Tá? E aí, o que a gente vê nesses casos é que as pessoas que trabalham com isso devem ser encaradas por nós, que praticamos jornalismo, como fontes de informação, como qualquer outra fonte. E como qualquer outra fonte, é uma fonte que produz dados que precisam ser apurados, cruzados com outros e checados. Não é porque saiu esse cara, não é microbiologista, publicou lá no Twitter dele que a cloroquina é legal demais para tratar o coronavírus, que eu posso colocar isso na minha matéria e dizer, fulaninho, sim, ok, não é? Que ele disse primeiro, todo mundo que segue ele na rede social, todo mundo já sabe, não é? Então, esse jornalismo declaratório também não funciona aqui, tá? Assim como em nenhuma outra especialidade. Então, o que eu teria que fazer, minimamente, cruzar isso com outra informação. Em ciência, essa é uma característica universal, tá bom? Não estou falando do que eu acho, né? Isso está no conceito de ciência. Necessariamente precisa haver divergência.
necessariamente precisa haver teste. E é justamente por isso que a gente não tem uma vacina para o coronavírus até agora, por exemplo, não é? É justamente por isso. Porque, tem uma vacina que está funcionando. Sim, mas ela está funcionando num grupo restrito de pessoas, dentro de uma característica específica, que tem um grupo de idade específico e que estão submetidas a características de tratamento específicas. Então, para absolutizar isso e generalizar essa vacina para qualquer tipo de pessoa, eu preciso ter uma série de testes antes. Preciso seguir o que a gente chama de método científico. Comparar vários grupos de informação diferentes para ver se todas elas me conduzem a uma conclusão mais ou menos parecida, mais ou menos consensual, que é, por definição, o que a gente deveria fazer em qualquer matéria de jornalismo. Mas no jornalismo científico isso é muito mais importante, tá? Porque se a gente não faz isso, a gente não está fazendo nem jornalismo, nem ciência. Quanto mais jornalismo científico. Então, esses caras, esse tipo de fonte, tem que ser encarada não como jornalista, mas como fonte de informação para ser apurada e checada. Tanto que, por exemplo, né, agora eles estão sendo convidados aí para serem entrevistados em programas consagrados como o Roda Viva. No jornalismo científico, os atores que o praticam são a mídia de massa tradicional, os jornais digitais, os veículos especializados, os jornais de maneira geral, não é? E aí o que a gente tem aqui, principalmente para as publicações específicas, não é? Science, Nature, aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem uma qualidade de jornalismo científico dessas grandes publicações, né, comerciais, tá bom? Que importa muito de fora. Então, a maioria dos grandes veículos de ciência que a gente tem, que produzem conteúdo de qualidade, são afiliados a veículos externos. Mas isso está mudando, tá? E vou mostrar alguns exemplos. Então, essas publicações que trabalham com jornalismo científico, por que a gente chama de jornalismo e não divulgação? Porque elas utilizam técnica de reportagem para construir um conhecimento novo. Então, a gente não está escrevendo de cientista para cientista, como nos periódicos científicos, nas revistas que circulam apenas dentro das universidades, ou entre os universitários, o público da academia, não é? A gente também não está fazendo, a gente não tem a formação do cientista para oferecer os dados de maneira direta para as pessoas. Então, o que a gente faz é se colocar entre esse pessoal aqui e a um outro ator que está aqui do lado, que seria o público, não é? E fazer essa função de mediação. Mas atenção, e isso é importantíssimo, isso é central, não é? Jornalismo científico, se a gente tentar chegar numa definição, com base nesses autores que estão elencados aqui, e cujos textos estão disponíveis no site, é um discurso inédito, não é? É uma construção, tem que ser algo novo necessariamente, e acessível sobre ciência, para um público diferente daquele da academia, da universidade. Não é? Então, é um conteúdo sobre ciência, tal como os cientistas produzem, mas ele é inédito. Ele não é, de maneira nenhuma, e como a gente costuma escutar muito por aí, uma tradução do que os cientistas estão dizendo, tá? Jornalismo científico não é tentar traduzir o que os cientistas estão dizendo. Primeiro, porque eles não estão falando outra língua, não é? E a ciência, se ela for redigida na sua língua pátria-mãe, ela não está falando outra língua, tá bom? Jornalismo científico não é fazer tradução do que dizem os cientistas, ou do que está escrito em um artigo, ou do que você leu em uma pesquisa. Jornalismo científico é ler essa pesquisa, é entrevistar esse cientista e produzir um conhecimento novo, não é? Que seja acessível sobre a ciência para um público que não é formado por cientistas. Tudo bem? Isso aqui é central, não é? Isso é importantíssimo e influencia em todo o resto que a gente vai tratar aqui, não é? Se a gente pensar em estrutura, não é? E na rotina do jornalismo científico,
não existe jornalismo científico sem consulta a fontes especializadas, tudo bem? Então, tentando responder uma pergunta aí que a Andressa me fez, acho que ela colocou algo assim, se eu estiver errado, você pode me corrigir, tá? Eu faria uma matéria que não é especificamente sobre uma pesquisa científica, mas é sobre a repercussão política dela. Isso se enquadraria como jornalismo científico? Não. Isso seria jornalismo político, não é? Entraria na editoria de política. Você pode sim fazer uma matéria de jornalismo científico que tenha implicações políticas. Então, o exemplo que eu dei logo no início da aula, não é? A gente está falando de um momento de pandemia, confinamento, as pessoas têm que ficar em casa, isolamento social. Mas, ora, existe essa pesquisa aqui do fulaninho, não é? Da Universidade X, ele é sociólogo, e mostra que tantos por cento da população do Brasil não tem condições de ficar em casa. Não é? E isso tem implicações políticas. Então, se a minha fonte é esse cara, esse cientista social, aí sim eu estou produzindo jornalismo científico, tá bom? Alguém está escrevendo lá no Skype. Se vocês puderem falar, é melhor, porque o que eu estou vendo é exatamente o que vocês estão vendo aqui na minha tela. Eu não vejo as mensagens, né? Eu só ouço o barulhinho aqui que vocês estão escrevendo lá. Eu tô querendo dizer que eu ainda tô confusa, eu não entendi a questão, tipo, se eu querer usar uma pesquisa sobre a cloroquina, que tá essa disputa aí se é adequada a ser usada ou não, que tem Uhum. pesquisa científica sobre ela. Ou se eu posso, tipo assim, se eu trazer aspectos da população que não se conscientiza, que está aumentando o número de pessoas circulando, tal, em Goiânia, e eu pegar uma pesquisa de algum órgão, é algo científico? É jornalismo científico se você falar sobre ciência, né? Então, Se, professor, por exemplo, se vamos supor, citar o que ela falou aí da cloroquina. Saiu uma pesquisa falando, vamos supor que a cloroquina não funciona. Ah, tá, eu quero pegar sobre isso. Se eu falar, segundo fulano de tal, cientista tal, não funciona. Aí, se eu entrevistar um médico, alguma coisa, vale? Vale, porque aí a sua matéria é sobre ciência, tudo bem? Depende muito do enfoque que você vai dar sobre ela, não é? Se enquanto você estiver falando sobre ciência e usando fontes que são científicas, você está dentro do corpo que a gente chama de jornalismo científico, não é? Se você for falar sobre o uso da cloroquina, não é? E falar, por exemplo, você vai fazer uma matéria dizendo que o presidente incentiva as pessoas a usarem, que as pessoas estão usando, que elas estão indo na farmácia, estão comprando, não é? Estão acabando com o estoque, que tem gente que precisa para tratar outras doenças e não estão conseguindo. Fim, acabou, ponto final. Sua matéria é isso. Aí você fez uma matéria de política, né? Ou uma matéria sobre saúde, entendeu? Mas aí, se eu pegar e falar sobre isso, mas entrevistar um profissional da área, então seria científico. E citar alguma pesquisa nela. Exatamente, é o que a gente está dizendo aqui. Não existe jornalismo científico sem consulta a uma fonte especializada, a um cientista, Entendi. não é? Tudo bem? Aí, vamos supor, eu tenho uma dúvida, vamos supor, eu peguei um artigo falando sobre a cloroquina, aí tem o cientista falando lá, eu não posso pegar aquela fala do cientista que está na internet. Pode sim. Você pode, claro, mas aí esse artigo, de preferência que ele seja um artigo científico. Por isso que eu coloquei aqui fontes especializadas e não necessariamente cientistas, né? Porque pode ser que você tenha acesso à fala do cientista por meio de um trabalho dele, como você citou aí. Um artigo publicado em algum lugar, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, um TCC que seja, não é? Tudo isso é fonte especializada, não é? Então, se você não utiliza na sua matéria, aí você não está produzindo isso aqui, né? Tudo bem? Tá, entendi. Outra coisa é que ele depende de acesso e diálogo claro com as fontes, não é? Porque só isso é que vai te dar condições de você produzir um texto preciso. Então, ainda nesse exemplo, né, que foi Maiara, né, que falou? Sim, foi isso. Sim, desculpa, que eu não estou vendo os nomes.
Então, enquanto, ainda nesse exemplo que a Mayara citou, se eu chego num artigo, não é, de um cientista lá fazendo, ele fez os testes e tudo mais, e ele fala sobre o uso, a indicação ou não da cloroquina para tratar o coronavírus. Vamos supor que eu vá usar esse artigo como fonte. Se eu não entendo bem a quais conclusões ele chegou, não é, se ele está de fato indicando o uso, ou se ele não indica, mas ele diz que pode ser que a cloroquina tenha um uso benéfico, eu não consigo produzir um texto preciso, não é? Eu vou produzir algo confuso. Então, vejam que se nas outras especialidades é importante que você entenda sobre o assunto minimamente, faça uma pesquisa anterior e posterior, aqui é fundamental, é imprescindível, não é? Se você não fizer isso, aí o seu texto vai cair para achismo, senso comum, e não é isso, não é? É o que a gente está dizendo aqui, é um discurso inédito que não é nem a produção científica do cientista, não é um artigo, não é uma tese, não é uma dissertação, mas também não é o que a sua tia, o seu pai, o seu irmão acham sobre o assunto. Não é achismo, não é opinião, não é textão de Facebook. É algo inédito, que é diferente do discurso científico, da divulgação científica puramente, e ao mesmo tempo diferente do senso comum. Né? E é isso que a gente está dizendo aqui. Então, é também uma especialidade, né, que expressa o maior nível de preocupação com o leitor. De novo, se isso era importante nas outras especialidades que a gente viu, nessa daqui isso é fundamental. Porque, veja, está na própria definição do que é de jornalismo científico. A gente está escrevendo para um público que é diferente do da universidade, mas que é o maior público possível. A gente vai, às vezes, por falar de ciência, pode ser que a gente se esbarre com coisas complexas ou complicadas. E a gente precisa entendê-las para conseguir explicá-las para qualquer tipo de pessoa que possa pegar teu texto, não é? Então, veja que aqui essa preocupação ela é maior do que em qualquer outra editoria. Né? E aí uma coisa importante também, justamente por às vezes a gente se bater com coisas complicadas, não é? Ou um pouco complexas demais, é muito sedutor a gente usar metáforas ou analogias para simplificar um pouco as explicações. Tem que tomar cuidado com isso daqui, tá? Eu não estou dizendo que não possam usar, pode, não tem problema nenhum. Tem problema quando a gente simplifica demais ou quando a gente acha que entendeu, e aí quando a gente faz a metáfora, uma analogia, uma comparação, a gente acaba sendo grosseiro e cometendo erros, não é? Aqui, quando eu marquei com preferência para a última, para a analogia, é porque na analogia você explica a comparação. Na metáfora, você apenas deixa para o leitor entender. Né? Então, é melhor sempre que a gente tente deixar as coisas mais explicadas quanto possíveis. Não é? Então, a gente pode usar, é um recurso não é, de linguagem para compor o texto, que a gente pode utilizar, mas com parcimônia. Os cientistas, as pessoas que a gente entrevista, especialistas e tudo mais, com frequência eles atacam o jornalismo, né, e dizem, não dou entrevista. Tem pesquisador, gente em universidade, né, que vive internado em laboratório e tal, que simplesmente não concede entrevista mais, porque eles estão cansados de ver a própria fala colocada de maneira errada pela imprensa, não é? Algumas vezes eles têm razão, porque o jornalista não entendeu o que ele quis explicar, ou ele não entendeu o artigo que ele leu, e aí saiu escrevendo, não é? Sem consultar outras fontes, sem fazer uma leitura mais cuidada, sem tomar mais cuidado na entrevista, e aí realmente cometeu erros. Ou às vezes, não, às vezes há uma explicação que foi uma simplificação, sim, mas apenas para que o público conseguisse entender, não é? E alguns cientistas não conseguem colocar isso na cabeça, eles não conseguem entender que não é todo mundo que sabe qual é o coeficiente que vai levar à fissão do plutônio na física nuclear, não é? E as pessoas, quando passam muito tempo, né, lidando com uma coisa só, elas começam a achar aquilo muito simples. E é uma tendência a achar que todo mundo sabe aquilo também, não é? Principalmente quem tem uma formação muito robusta, né? Então, há alguns critérios de seleção, né, no jornalismo de ciência.
Primeiro, alguns clássicos, não é, que são coisas que a gente vê em qualquer trabalho de jornalismo, né? Senso de oportunidade, então, se alguma coisa está muito em evidência, você passa a falar sobre ela. O timing, saber a hora certa de publicar alguma coisa, então, nem sempre dá para você colocar um meme, não é? Curtindo aquele, por exemplo, dos caras dançando com o caixão, não é? Não dá para você entrar na onda da brincadeira quando, no mesmo dia, a gente reporta recorde de mortes, então talvez não seja uma boa hora, não é, para fazer menção a esse tipo de coisa. Interesse humano, notadamente, quase toda matéria que tem personagens, não é, ou coisas que dizem respeito à vida das pessoas, atrai atenção. Personagens célebres, proximidade, tudo aquilo que está mais próximo da realidade das pessoas. Então, os números do coronavírus em Goiás, por exemplo, podem interessar muito mais do que a tragédia que está acontecendo em Manaus, não é? Embora sejam muito importantes e sejam vidas com o mesmo valor das que a gente tem aqui no centro do país. Variedade e equilíbrio. Então, isso daqui a gente não vai ter condições de exercitar, porque a gente não está dentro de uma redação, mas é algo que sempre pesa, não é? Para que a gente não tenha uma produção monótona. Então, a gente está falando de ciência, então precisa haver também, não é, um equilíbrio no texto, para que a gente não monte algo extremamente complicado de entender, ou então que a gente sempre use o mesmo estilo de redação. Saúde aí, para quem está tossindo ou espirrando. E, claro, questões de conflito também sempre chamam a atenção. Coisas mais específicas dessa editoria são, primeiro, o impacto de uma pesquisa, não é? Se vocês entrarem no Google Acadêmico, né, que eu deixei o link aí, vou até mostrar se der tempo no final, e digitar lá qualquer assunto, absolutamente qualquer assunto, vocês vão encontrar dezenas, se não centenas ou dezenas de milhares de artigos, teses, dissertações sobre qualquer assunto, basicamente qualquer assunto. Se você digitar bananas no Google Acadêmico, vai sair trocentos artigos lá com a palavra-chave bananas, não é? Mas aí é claro que para selecionar aquilo que merece publicação em termos de jornalismo científico, a gente precisa ter ciência do impacto daquela pesquisa. E como é que a gente sabe disso? Lendo sobre o assunto, não é? Não dá para a gente chamar algo de inédito ou dizer que uma pesquisa é importante se a gente não sabe nada sobre o assunto que ela está discutindo. Então, de novo, isso reforça a necessidade de você fazer uma pesquisa prévia, não é? Para produzir uma matéria que seja interessante dentro dessa especialidade. Mesma coisa em termos de significado, não é? Um tempo atrás, não sei se vocês acompanharam, a UFG divulgou aí uma pesquisa de um pessoal da química que conseguiu fazer a detecção de câncer pela cera do ouvido, não é? Assim, sinais, não é? De câncer pela cera do ouvido. E isso é extraordinário, é sensacional. Por que que o significado dessa pesquisa é grande em termos para a comunidade científica? Primeiro porque ela é inédita, ela é pioneira, não é? Foi a primeira a trabalhar com isso. Algo que sempre precisa ser checado, tá bom? Todos os cientistas, todas as pesquisas sempre vão tentar dizer, não é? Isso é uma constante, de que o trabalho deles é o primeiro a detectar isso ou aquilo, o primeiro a investigar isso ou aquilo, e isso precisa ser comparado e verificado, não é? Porque, obviamente, eles sempre vão tentar se promover, não só por questões pessoais, o ego e tudo mais, mas também porque cientistas estão sempre atrás de financiamento para suas pesquisas, não é? É a maneira como a roda gira, não é? E eles, obviamente, tentam se aproveitar da projeção que eventualmente possam ganhar da imprensa. Outra coisa é isso daqui, né? Que atrai audiência, é uma necessidade de sobrevivência. Então, coisas que às vezes não estão na ordem do dia, não são pautas quentes, vamos dizer assim, o jornalismo científico resgata ou pode trabalhar com elas porque elas têm um valor de sobrevivência para o público. Em que sentido? Eu sempre vou poder fazer uma matéria sobre uma nova descoberta para tratar o diabetes, não é? Ou falando sobre cuidados, não é? Com alguma pitada de novidade.
para cuidar dessa doença ou de qualquer outra, porque as pessoas que têm, ou aquelas que precisam evitar esse tipo de coisa, ou que têm medo de ter, vão se sentir atraídas para consumir esse material. Então, é um tipo de editoria que consegue trabalhar com pautas frias, entre aspas, de uma maneira mais tranquila do que outras, não é? O valor da atualidade cai um pouco dentro dessa editoria, o que não quer dizer que foi jogado fora, tá? Prestem bem atenção, ele tem um valor menor, mas não quer dizer que tenha um valor nulo. Necessidades culturais também. Então, o exemplo que eu dei, não é? A gente vive atolado em tecnologia e internet. Então, matérias que discutam estilo de vida, relacionamentos, não é? Pautadas, obviamente, em fontes especializadas, em pesquisas, em entrevista, em cientistas que estão investigando isso, entrariam dentro dessa editoria de jornalismo científico também. E, claro, uma necessidade de conhecimento que é natural, não é? O ser humano, por natureza, as pesquisas, todas essas indicam, há uma necessidade de conhecimento generalizada do leitor dos jornais, o que sempre garante alguma audiência à especialidade de jornalismo científico. Alguns problemas frequentes identificados têm a ver com coisas clássicas, não é? Que aqui esbarram em alguns atores que são específicos dessa editoria. Então, um problema clássico em qualquer apuração de qualquer editoria de jornalismo é sempre o interesse das fontes, não é? Avaliar aí se os cientistas, as empresas, os institutos de pesquisa, as pessoas que estão sendo convocadas ou que estão colocando seus interesses na linha, não estão fazendo uma promoção grande demais da própria descoberta, ou se elas não têm uma ligação estranha com pessoas que deveriam rechaçar, por exemplo, empresas que adoram divulgar ações sociais de sustentabilidade, por exemplo, como a Nestlé ou a Monsanto, e ao mesmo tempo apoiam, não é, e vendem, inclusive, produtos que agridem o meio ambiente, como agrotóxicos, não é, e aditivos para tratamento do solo, por exemplo. Uso de informações das fontes também. Então, o jornalismo declaratório não serve em lugar nenhum, não é? E aqui muito menos, não é? Porque fulano disse, não é ciência, não é jornalismo, né? E apenas uma pessoa, né? Monofonte, matéria monofonte, não é jornalismo, não é ciência, quanto mais jornalismo científico. Publicação de assessorias também, não é? Entra aqui também em questão de interesses, mas também se a natureza do jornalismo científico talvez seja a especialidade que mais exige apuração, investigação e pesquisa, não faz muito sentido, não é, você replicar material de assessoria. E, claro, algumas coisas que são mais específicas, não é? Primeiro, cobertura de eventos científicos. Então, é muito comum, às vezes, um cientista, uma universidade, um instituto, chamar a gente para cobrir, né? Vamos fazer o lançamento aqui de uma vacina, de um fármaco, ou então vamos fazer um anúncio e apresentar o laboratório novo da faculdade ou do Instituto X que está desenvolvendo uma solução qualquer, não é? Tomar cuidado com isso, primeiro, com o interesse da fonte, não é? A autopromoção, às vezes não é nada de muito interessante, mas estão chamando vocês lá para cobrir, vão usar essa audiência. E também tomar cuidado com como funciona a divulgação, tá? Não jornalismo, como funciona a divulgação científica. Frequentemente, cientistas que não terminaram a pesquisa vão divulgar algum resultado. Por que eles fazem isso? Por que os cientistas que às vezes publicaram um artigo falando, olha, a cloroquina evitou o contágio de X pacientes aqui nos meus testes, eles publicam um artigo, eles assinam um artigo dizendo isso, e depois, quando alguém vai entrevistar, eles falam assim, não, eu não falei para ninguém usar cloroquina. Por que eles fazem isso? Por que há essa contradição aparente? Porque qualquer coisa, como eu disse lá atrás, qualquer coisa em ciência precisa ser verificada, testada em várias amostras e conjuntos de experimentos diferentes para ser validada.
Então, não é porque você ouviu da boca de um cientista que a cloroquina é uma maravilha, que você pode colocar manchetona lá, cloroquina cura coronavírus. Opa, calma. Nada funciona assim em ciência. Quanto mais uma doença que está ainda em curso, absolutamente desconhecida, inédita e que está sendo investigada, né? Então isso já não daria certo para nada, nenhum assunto, por mais investigado que tenha sido em toda a história da humanidade. Quanto mais, né, em ciência, isso já não daria certo. Quanto mais para um assunto recente, inédito, que as pesquisas, as investigações estão começando agora, né? Elas têm algumas semanas ou meses de idade. Então não faz nenhum sentido, tá? Cobrir um evento, um anúncio ou uma publicação científica como verdade absoluta. Você sempre vai precisar cruzar com uma outra informação, fazendo uma pesquisa, colocando mais informação, mais checagem, certo? Essa relação aqui de cientistas com jornalistas frequentemente é cheia de problemas por conta daquilo que eu disse para vocês. Às vezes eles não se suportam, não é? Os jornalistas que desistem de trabalhar nessa editoria é muito por problemas que eles enfrentam com os cientistas. Então, dificuldade para marcar entrevista. Os cientistas têm dificuldade de entender como é que funciona. Não é todos, tá bom? Alguns têm dificuldade de entender como funciona a nossa rotina, por que a gente sempre tem pressa, por que a gente sempre tem que fechar as coisas, por que eles não podem revisar o nosso texto, não é? Por que a gente não pode permitir isso? Embora, dependendo do tema, do lugar onde você está trabalhando e tudo mais, isso não seja uma má ideia, tá bom? Muitos jornalistas em algumas redações vão falar, meu Deus, que sacrilégio, dá o texto por... Não, ele pode revisar e fazer as indicações que ele quiser. Agora, entre você mandar o texto e ele revisar, e você aceitar as edições que ele sugeriu, aí é outra história. Não é? Se você mandou para ele revisar, sempre deixar claro que você pode aceitar ou não as edições que ele sugerir. Tudo bem? Esse negócio do própria fonte, não é, revisar o texto, dar uma olhada, eu não vejo problema nenhum nisso. Até porque ele está fazendo um serviço gratuito de revisão para você. Você não está pagando ninguém, ele está fazendo isso para você, não é? Então, pelo contrário, né? Acho que a gente precisa aprender a usar isso, trabalhar com mais maturidade, né? E, claro, informar para as pessoas, para essas fontes, que no caso de adotar essa estratégia, pode ser que as edições sugeridas a gente não acate, não é? Porque existe uma técnica, um procedimento padrão. Então, explicar um para o outro, não é? Como o trabalho funciona, sempre melhora essa relação e, em geral, conduz as coisas numa harmonia absoluta. Mas, é claro, as pessoas, quando estão muito imersas, né, na própria atividade, se esquecem disso e passam a achar que todo mundo sabe o que o jornalista faz, quais são os problemas, quais é o tempo que ele tem para fazer alguma coisa, como funciona o espaço, enfim. Do mesmo lado, os cientistas, por isso essa relação frequentemente é conflituosa. Alguém abriu o microfone para dizer alguma coisa? Pode falar aí. Não? Ok. Outro problema que é muito frequente é isso que a gente chama de analfabetismo científico, perdão. O que é isso, não é? É o fato de muitos leitores não terem uma formação muito boa, não é? E exigir da gente uma simplificação muito grande dos discursos. E aí existe um mito, né, que circula dentro das redações de que o brasileiro não gosta de ciência, ele não lê nada disso, quando o que a gente encontra em todos os dados das pesquisas recentes sobre isso é justamente o contrário. Nesse aqui, por exemplo, revela que o brasileiro não só gosta de ciência, como que a maioria das pessoas que responderam esse levantamento, 61% dos entrevistados, leem matérias, não é, a respeito disso. Essa porcentagem, inclusive, é muito, muito maior do que a de outras editorias, como política e economia, que estão na casa ali dos 20%, 30%, tá? Então, só para deixar isso bem claro e a gente não sair daqui falando bobagens, não é? Outro gráfico interessante, essa pesquisa, deixei o link lá para vocês verem depois,
mostra aqui uma comparação entre o interesse declarado em ciência e tecnologia no Brasil, 2015, e na União Europeia, em 2013. Se vocês somarem aqui, essas cores mais escuras são de pessoas interessadas ou muito interessadas em ciência e tecnologia. Na União Europeia, dá 53%. No Brasil, dá mais do que isso. Dá, se você somar aqui, 61%, não é isso? 61%. Então, mais pessoas no Brasil têm interesse em ciência e tecnologia do que na União Europeia. Não é? Então, veja o nível de folclore, não é? Que circula essa imagem de que o brasileiro não gosta de ler sobre ciência, ele não quer saber, não tem nenhum sentido isso, tá bom? O problema, na verdade, é como, mais recentemente, o brasileiro tem enxergado o cientista. Não é? Esse é um problema mais frequente. E talvez a gente tenha um papel muito grande nisso. Se vocês notarem, vocês vão ver que ao longo do tempo dessa pesquisa aqui, ó, 2010, 15, 19, o brasileiro tem visto o cientista de maneira mais crítica, né, para dizer o mínimo. Então, por exemplo, quando perguntado se ele concorda com a afirmação de que cientistas são pessoas inteligentes, que fazem coisas úteis à humanidade, antes a gente tinha um grupo maior de pessoas que acreditavam nisso, que só veio caindo, ó, com o passar do tempo, de 55% para 41%. Se você pergunta, por outro lado, que cientistas são pessoas comuns, mas que só têm um treinamento especial, essa percepção aumentou demais nos últimos anos, não é? A gente tem vivido, vocês sabem disso, qualquer pessoa que tenha olhos, não é, e ouvidos, consegue perceber uma desvalorização enorme, não é, do que publica ou do que diz a ciência nos anos recentes, inclusive incentivada por políticos de partidos mil. Outra percepção, cientistas são pessoas que servem a interesses econômicos e produzem conhecimento em áreas nem sempre desejáveis. Ou seja, uma visão crítica que também só cresceu nos últimos anos. São pessoas excêntricas de fala complicada. Inicialmente, essa era uma visão predominante, que caiu bastante, justamente nos anos que eu mencionei para vocês, quando a gente teve um desenvolvimento muito grande, um investimento muito grande em pesquisa e ciência e tecnologia, e agora voltou a crescer novamente, não é? E claro, isso parte também de uma confiança, não é, que essas pessoas, esse público deposita em cada uma das ciências. E aí aquele problema que eu coloquei lá para vocês, né, de valorizar as ciências biológicas e exatas e desvalorizar por completo, ou nem achar que é ciência, todas as outras, aparece nesse gráfico aqui. Eles colocaram algumas categorias de ciências, de cientistas, não é, entre aspas, e perguntaram para as pessoas qual era o índice, né, de confiança, se elas confiavam nelas. Vocês vão ver que os médicos é quase 100%, 85%, cientistas de universidades ou institutos públicos de pesquisa, bem alto também, quase 80%, mas as pessoas associam esses cientistas, né, à área de biológicas ou exatas. Cientistas de empresas, aí cai bastante. Representantes de órgãos de defesa do meio ambiente, cai bastante. Jornalistas, 36% apenas. Então, um pouco mais de um terço, né, das pessoas confiam em informação científica produzida pelos jornalistas. E aí, se a gente vai para artistas, por exemplo, como se não houvesse ciência nas artes visuais, por exemplo, o índice de confiança despenca, não é? Na verdade, as pessoas desconfiam, a maior parte delas, quase 80%, mais de 80%, desconfiam de informações científicas circuladas por artistas, não é? O que é bastante assustador. Então, como diretrizes gerais, já vou mostrar alguns exemplos, algumas coisas, não é? Primeiro, é fundamental adquirir uma compreensão mínima do assunto que você vai tratar para conseguir construir um discurso que seja minimamente interessante e suficientemente claro, tá bom? O melhor caminho para se fazer isso, frequentemente, é entrevistar alguém, não é? Você pode, claro, como a Mayara citou, acessar um artigo, uma tese, uma dissertação, mas como na maior parte das vezes o artigo, a tese, enfim, a pesquisa, não trata de uma ciência da sua área ou na qual você tenha formação,
nem sempre você vai conseguir entender tudo ou ter um entendimento suficiente para produzir um texto claro sobre aquilo, não é? Ou suficientemente inédito ou interessante. Por isso, a entrevista ainda é a maneira preferida de se reunir informação dentro dessa editoria. Ouvir só um cientista ou uma pesquisa não é jornalismo, não é ciência, quanto mais jornalismo científico. Tudo bem? Pesquisa antes e depois das entrevistas é imprescindível. Não tem como você produzir uma matéria de jornalismo científico suficientemente interessante, não é? Sem trabalhar com isso, tá? Sem antes saber o que você vai perguntar, não é? Em uma entrevista, por exemplo, e se informar minimamente para aproveitar esse momento da entrevista, para obter informações que vão te possibilitar montar um texto claro, não é? E depois também, porque independente do que você escutar aqui, você vai ter que checar o que você obteve, ou o que você leu, ou o que você ouviu, por meio de pesquisa com outras fontes, não é? E claro, sempre manter o ouvido aberto, não é? Olhos atentos para ligações externas ou ocultas, interesses privados ou pessoais das fontes e, obviamente, a missão de informar, mas não só ela, de formar o público, não é? Quer queiram os cientistas ou não, quando a gente produz jornalismo científico, a gente está formando as pessoas que estão aprendendo alguma coisa, mesmo que em nível básico, elementar, sobre algo que talvez, se a gente não fizesse esse esforço, não é, de ler, pesquisar, apurar para produzir a matéria, não teriam acesso a uma informação clara e qualificada sobre aquele assunto. Tudo bem? Produzir qualquer coisa diferente disso não seria jornalismo científico, tá bom? Então, não sei se ficou claro para vocês que existe um nível maior de exigência, né, quanto à produção dessa editoria. Se a impressão foi essa, é porque ela é verdadeira, é exatamente isso, tá? Então, passando para alguns exemplos aqui bem rápido. BBC Brasil. Confinamento é um luxo inviável para os mais pobres, afirma o sociólogo francês. Isso não saiu da cabeça do jornalista, mas da fonte especializada, um cientista social, sociólogo, que tem condições de fazer um comentário qualificado, não é? Embasado em dado, em pesquisa, sobre esse assunto, não é? Não basta se eu dizer aqui, ó, no texto, vejam que não existe esse parágrafo aqui, tá? Vocês não vão encontrar um parágrafo escrito assim. Atualmente, com a pandemia, o nariz de cera, né? Atualmente, com a pandemia, a gente tem pessoas que não têm condição de ficar. Não. Isso aí é achismo, é opinião, isso não é nem jornalismo, nem ciência, quanto mais jornalismo científico, não é? Então você começa com informação. Como sociólogo e professor da Universidade X, esse sujeito aqui de nome impronunciável, Hamza Esmili, tem se dedicado a estudar temas como a desigualdade, a radicalização e a marginalização urbana, que são muito recorrentes nos famosos subúrbios de Paris. Ele vive no mais emblemático de todos, Saint-Denis, palco de violentos protestos que acabaram se espalhando pela França. 15 anos depois, Saint-Denis figura como uma das regiões com os mais altos índices de criminalidade, desemprego e agora mortalidade pelo novo coronavírus. Até agora, que vocês viram um comentário, é um início, é uma introdução, não tem espaço para isso em um texto de jornalismo científico, tá? Não tem sentido você fazer isso aqui. Até agora você só tem informação pura, não é? Qualificada, verificada. E aí, com a introdução da fala dele, é como se a vida dos pobres não tivesse nenhum valor. Por que ele disse isso? Porque ele escreveu num textão de Facebook? Pode ser, mas por que ele pode dizer e você, ou a sua tia, ou o seu pai, não? Porque ele é sociólogo e estudou para poder dizer isso de uma visão qualificada. Não é? Eu, você ou meu pai não podemos fazer isso porque não temos essa formação e logo
não somos fonte especializada, não é? Se alguém fosse entrevistado aqui, no caso, talvez um deputado, não é? Mais abaixo eles fazem uma entrevista com ele. Se a BBC escolhesse, por exemplo, um deputado brasileiro, não é? Para comentar essa situação, faria sentido. Ah, mas é uma fonte qualificada, é um político. Sim, mas ele tem condições científicas de debater esse assunto? A questão social dentro do confinamento? Não. Se a resposta é não, não faz sentido usar essa fonte para falar sobre isso. Tudo bem? Aqui eles escolheram bem um sociólogo para tratar de problemas sociais, não é? Então sempre ir pelas áreas, tá bom? Para selecionar as fontes de vocês. Aqui, e claro, né, é um exemplo de matéria com um cientista da área de humanidades, não é? Não da área de biologia ou da área de ciências exatas, porque esse, né, sono a gente vê o tempo todo. É verdade esse bilhete. Aqui é uma matéria muito boa, né, feita pela Bruna Souza do UOL, dizendo a psicologia, tá? Então a fonte científica aqui são psicólogos, explica por que acreditamos em notícias falsas do WhatsApp. E aí o que ela montou na matéria, né, com vários links, ó, para pesquisas, dados, não é, que ela encontrou, é tentar mostrar que é uma explicação psicológica para que as pessoas acreditem em notícias falsas. E aí o que a gente vê são, logo de cara, não é, não só dados, não é, em uma breve introdução sobre o tema, mas falas das fontes especializadas. Então, o psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da USP. Notícias falsas são capazes de confirmar nossas fantasias mais básicas, como as de perseguição, conspiração, megalomanias, ciúmes. Toda vez que isso é feito, temos um sentimento reassegurador de que, em meio ao caos, incerteza e complexidade do mundo, no fundo, eu sabia. É bem essa a sensação. Nossa, mas ele diz sensacional. Né? Nossa, ele diz assim, exatamente o que eu pensei, mas é com as palavras certas. Sim, porque ele estudou anos para isso, não é? Então isso deve valer de alguma coisa, né? O tempo que ele passou dedicado aí da vida dele para estudar isso, deve ser porque ele tem alguma coisa para dizer, ou ele sabe, ou como dizer, que talvez eu não saiba, não é? Então, aqui de novo, a gente já acreditava no que a gente já acreditava, e eles falam um pouco sobre isso, e colocam logo abaixo a fala de um especialista dando suporte, não é, a esse sentimento que está colocado aqui, ilustrado com memes e também com GIFs, na verdade, né, e também com a impressão, né, de senso comum sobre isso. Ela é estudada, então fala a verdade. E aí eles falam, né, esse pesquisador da UFMG e que trabalha com a fake news, fala sobre isso, sobre a formatação da retórica, não é? Quando a pessoa tenta reproduzir uma fake news. E aqui a matéria segue, né, tentando sempre recorrer a fontes especializadas, dados, não é? Tudo que ele coloca aqui parte de pesquisa, não é? E, claro, vai um pouco além, né, não só de apresentar o problema, mas talvez de oferecer algum horizonte de solução, o que é uma coisa que nem sempre a gente faz, mas que faz sentido, né? Depois de ter falado com tanta gente, feito pesquisa e tal, não é possível, né, que a gente não se sinta, que a gente seja insensível a esse ponto, na obrigação de oferecer, né, pelo menos um horizonte de alguma solução para os problemas que a gente está apresentando. Outra coisa, aqui uma comparação, tá, entre dois tons de matérias diferentes, né? Opa, vou fechar aqui, esse aqui já estava aberto. Eu já tinha deixado aberto porque tem o paywall. Matéria da Super Interessante, um veículo supostamente, não é, que trabalha apenas com matérias de jornalismo científico, não é, o que valoriza bastante essa editoria. Vejam a manchete. Cientistas encontram 7 novos coronavírus em morcegos na África. Essa parte aqui de baixo eu não vejo na home, tá bom? O que eu vejo é a manchete. E é o que eu vejo também se eu compartilhar no WhatsApp, por exemplo. É o título, não é? E o que é que eu estou vendo aqui no título? É um título que não é nem um pouco sensacionalista, não é? Não é nem um pouco alarmista.
Então, já começa o problema aqui. E logo abaixo, se contradizendo, não há evidências que eles possam infectar humanos. Quer dizer, a própria pessoa que compôs a matéria sabe que passou essa ideia no título, não é? Que induziu ao alarme, ao pânico, que é algo que a gente não faz em nenhum tipo de jornalismo, quanto mais no científico. Apenas 5 deles são similares ao coronavírus, que causa resfriados comuns. O que é uma informação bastante complicada de se colocar no subtítulo, porque, de novo, você está dizendo. Aqui você lê o título, meu Deus do céu, depois você lê o comecinho aqui, respira um pouco, não é tão sério assim, mas 5 deles causam resfriados. Opa, liga o alarme de novo. Então, veja, complicadíssima essa construção aqui, não é? Não só em termos de conteúdo, mas também de formato. O que a gente vai ver aqui na matéria, o que eles vão dizer, tá? É que algumas variedades dos vírus, né, infectam seres humanos. Aqui, 4 tipos de vírus infectam humanos, mas provocam apenas resfriados comuns. E, no entanto, um pouco mais na frente, eles colocam aqui, sabemos que na China o consumo de animais silvestres é comum para uma pequena parte da população. No Gabão, isso não é diferente. Lá, morcegos também fazem parte da alimentação. Até aí, ok, né? Primeiro, não sei por que eu enfoque nisso, mas até aí, ok, está dando informação. Porém, desde o início de abril, a venda e consumo desses animais está proibida em todo o país devido aos casos de infecção. Mais ou menos, tá? Não é apenas por isso. Então já tem uma informação aqui não verificada. Mas mudar esse hábito não é tão simples, pois envolve várias questões culturais. Ok, quais questões e como é que a gente mudaria? Não tem nada sobre isso. A proibição pelo governo também pode não ser tão efetiva, já que a caça ilegal é uma realidade em todo o mundo. De toda forma, é preciso estar atento aos riscos e respeitar o espaço desses animais na natureza. Ok, ótimo, né? Tudo bem. Então você está dizendo. Perdão, esse trecho aqui que eu queria colocar. Mas, de toda forma, o mais importante é que as pessoas mantenham distância dos morcegos para evitar a transmissão viral. Ora, se você disse ali em cima que não havia perigo, não é? E que a reportagem, inclusive, induz a achar que a gente não precisa ir contra esses bichos, não é? Por que, que a matéria está insistindo que a gente precisa manter distância dos morcegos, não para preservar o habitat deles, como eles dizem logo aqui embaixo, mas para evitar a transmissão viral? Veja, não faz muito sentido, não é? É uma matéria mal construída ou mal formatada aqui, porque ela mesma se contradiz com o conteúdo que está aqui, não é? Nem precisei ir para fora para saber disso. Outra coisa, perdão, link errado, é essa daqui, é a matéria da Scientific American Brasil, falando também dos morcegos, que começa já de uma maneira completamente diferente. Os morcegos não são nossos inimigos. Morcegos nos proporcionam várias coisas positivas e as viroses que eles carregam, em geral, só atingem os humanos quando invadimos o seu território ou os trazemos para o nosso. Quer dizer, o problema não são os morcegos, como a matéria da Super Interessante faz parecer, mas sim os humanos, não é? Que invadem a área desses animais, ou então capturam esses animais e trazem para dentro do território humano. Não é? Logo, o problema não é o próprio morcego, a população, a espécie morcego, mas o que nós fazemos com ela, né? Ou como invadimos o território. E é essa defesa que eles vão fazer aqui. Vão, inclusive, levantar a verdade sobre morcegos ou doenças. Mais embaixo, eles colocam um monte de coisa aqui,
positivas a respeito dessa espécie. Morcegos ajudam a regenerar as nossas florestas e gerar fertilizantes. Eles polinizam nossas plantas, que dão frutos de mangas a agaves, num total de mais de 300 espécies de cultivo. Polinizar aqui, o que ele está dizendo é que eles fazem o mesmo papel de abelhas ou outros insetos, tá? Na polinização. Então ajudam, na verdade, na propagação de espécies vegetais. Eles também se alimentam de muitos insetos parasitas em plantações de cacau, algodão, milho e incontáveis outras espécies agrícolas. E sem eles teríamos um prejuízo de mais de 3 bilhões de dólares perdidos por ano apenas nos Estados Unidos por conta de perdas na produção. Essas bocas famintas são particularmente mais importantes em países menos desenvolvidos, onde diversas espécies oferecem um controle para diversos parasitas sem custo. E aí vai elencar um monte de outras informações. Então aqui fica muito claro, não é? Houve pesquisa. A gente não tem informações vazias, não é? Isso passa por problemas culturais. Proibir pela política não resolve. Sim, por quê? Por que não resolve? Qual é a solução então? Que questões culturais são essas? Como a gente lida com isso? Não é? Que esse texto endereça de uma maneira bem melhor do que o da Super Interessante. Não é? Inclusive, recomendo a leitura, né, nesse momento aí em que a gente está vendo problemas fortíssimos com isso. Ainda para ficar dentro desse assunto, né, de devastação, aqui a gente tem uma matéria de editoria de ciência também, que fala que a Amazônia pode ser o maior repositório de coronavírus do mundo, diz o cientista. Então, usando a analogia, né, meio burra da Super Interessante, o que eu faço com a Amazônia? Então, eu acabo com ela. Não. O que a gente vai ver na matéria é que a Amazônia é um potão de vírus. Ao devastá-la, colocamos à prova a nossa própria sorte. Porque o que acontece quando a gente devasta, não é como a gente invade ambientes que antes estavam isolados, é colocar em contato com a nossa espécie humana organismos, vírus, bactérias, plasmídeos e um monte de outros organismos que antes não tinham contato conosco. Mas a gente fez questão de ir até lá para trazer eles bem para perto da gente. Foi exatamente o que aconteceu com o coronavírus. E é isso que essa matéria tenta demonstrar, não é? E o perigo disso seguir acontecendo enquanto a gente não entender que esse negócio de acabar com floresta, juntar lixo, a emergência climática de maneira geral, é um problema seríssimo, não é? E que pode nos levar muito tranquilamente à extinção da nossa espécie. Aqui apenas outra matéria para mostrar pesquisas da área de humanas, tá bom? Então, o pesquisador alerta para riscos de invasão de privacidade em apps de monitoramento de Covid-19. É uma pergunta que não tem ninguém se fazendo, não é? Eu, pelo menos, não vi ninguém falar disso. Os dados obtidos pela empresa em loco dizem que o isolamento social em Goiás é o pior do país. Opa, peraí. Quando foi que eu dei autorização para essa empresa, quem quer que seja, ter acesso aos meus dados de localização do meu aparelho pessoal? Ninguém está colocando isso em questão. Esse pesquisador está. Né? E se existe uma pesquisa para falar sobre isso, né, da área de humanas, tá bom? De novo, né, colocando isso, eu preciso falar disso. É um momento importantíssimo. No momento de crise que estamos vivendo, ele diz, é importante que se lance mão dessas tecnologias para que elas possam auxiliar na minimização dessa pandemia. Ele reconhece isso, mas isso também nos coloca em risco. Os dados pessoais são colhidos, não sabemos como são usados, quais os algoritmos e para onde, ou quem, acrescentando aqui, eles vão. Todas essas questões hoje estão equacionadas no Brasil. No mundo, a Europa tem uma legislação e o Brasil tem uma própria, a LGPD. Essa lei entraria em vigor em agosto, mas, curiosamente, o governo, por uma medida provisória, empurrou o começo dessa lei para maio de 2021. E aí a gente deixa de fazer perguntas importantes. Quem faz esses aplicativos? É o governo ou é uma empresa
Como esses dados são utilizados? Há um sistema de criptografia para proteger os meus dados pessoais? Eu tenho que acertar dar os meus dados ou não? Porque ninguém me perguntou, não sei vocês, mas eu não recebi nenhuma notificação aqui dizendo, ó, a empresa em loco gostaria de ter acesso à sua localização. Opa, uai, ninguém me consultou, não é? Mas de alguma forma isso está sendo monitorado. Então, quando a gente ignora, não é, a produção na área de humanidade, de ciências frequentemente negligenciadas, a gente deixa de fazer perguntas importantes e atender a questões que são muito mais de interesse público do que, de novo, falar o número de mortos, ou o número de casos, ou repetir, não é, a exaustão, que a cloroquina não deve ser utilizada. Então, não sei, não é? Parece fazer mais sentido a gente procurar por coisas mais interessantes. Aqui alguns outros links, tá? Eu acho que não vou mostrar todos, da agência Bore. A agência Bore, não sei se vocês conhecem, ela começou agora, né? Pra vocês verem o que é timing, né? Planejamento. Começou agora, ela foi lançada há apenas 3 meses, não é? E já assumiu um papel fundamental de suporte à produção de conteúdo sobre a pandemia. É uma agência de jornalismo especializada em jornalismo científico. Então, se você vai no site deles, eles têm apenas matérias de jornalismo científico. Inclusive, qualquer jornalista pode se cadastrar para receber os releases, tá, que eles produzem. Então, é fantástico, não é? Eles fazem um material muito bom, de uma curadoria muito boa, mas que, claro, tem níveis de profundidade diferentes e que aceitariam algumas melhorias, não é? Aqui você tem uma matéria mesmo, né, produzida por uma agência, ela trabalha como uma espécie de assessoria, mas é no formato de matéria mesmo. A Amazônia contém 13 regiões com espécies de plantas diferentes, aponta o estudo. Aqui, nesse caso, vejam que eles usaram como fonte não só o estudo em si, né, o artigo que eles estão falando, ó, a floresta contém 13 regiões diferentes, cada qual com espécies de plantas particulares. É o que diz um novo estudo, um artigo, desenvolvido com mais de 5.000 espécies de árvores e arbustos, de 15 de maio, na revista britânica Journal of Ecology, que é uma revista científica, tá? Um periódico que circula em universidades. No trabalho, ou seja, eles leram o trabalho, realizado por 2 biólogos da UFRN, esses caras aqui, as regiões distintas foram chamadas de sub-regiões florísticas. Algumas dessas sub-regiões são grandes e dividem a Amazônia entre as áreas leste, a oeste e a norte. Outras regiões são pequenas e periféricas, contendo espécies de vegetações vizinhas, como o cerrado, que penetram pelas bordas da Amazônia. E aí eles vão explicar em determinado momento como essas pessoas fizeram um estudo, que é algo que a gente faz pouco em jornalismo de ciência e deveria fazer mais, não é? Como que as pessoas reuniram esses dados para realizar o estudo? Os pesquisadores compilaram um banco de dados idealizado e batizado de Kaaporã, não é? É um termo que em tupi significa floresta bonita, contendo a distribuição geográfica de mais de 5.000 espécies de árvores e arbustos encontradas na região. Eles aplicaram técnicas de estatística espacial sobre os dados, mapearam as sub-regiões e também construíram outro banco de dados contendo informações do ambiente para cada local onde as espécies foram registradas. Análises das informações permitiram investigar os fatores responsáveis pela distribuição e a delimitação dessas várias Amazônias. Os resultados sugerem que a distribuição dessas regiões está associada a ações humanas e a fatores ambientais, como variação do solo, regime de chuvas e inundação pelos rios. Então, veja, é uma descrição bastante resumida, né, colocada logo no início da reportagem, de uma visão geral do estudo. E aí depois eles vão entrar em detalhes do estudo. Por que esse estudo é pioneiro? Não é? Por que ele é inédito e merece ser publicado? Porque é a primeira vez que fazem uma divisão
por espécie, por composição de espécie, por exemplo. Vão falar, é como se a gente estivesse lendo lá os critérios, né, de seleção, do impacto das mudanças climáticas e, consequentemente, do impacto que essa publicação, esse artigo, traz para os estudos sobre isso, sobre as mudanças climáticas. Não é? E pronto, encerram a matéria. Então você tem uma construção bem interessante que ainda se dá ao trabalho, ó, isso é ainda mais importante em jornalismo científico, de fazer uma espécie de destaques, né? Eles chamam aqui de highlights, mas poderia ser destaques das principais informações que estão colocadas no texto, tudo bem? Então, acho que um formato muito interessante. Não vou mostrar as outras, porque queria mostrar para vocês, tem links aqui de outras coisas que eu já mostrei, tá? Queria mostrar para vocês esses instrumentos aqui que vocês podem usar, tá? E recomendo, inclusive, que usem para as pesquisas de vocês. Então, vou fazer uma pesquisa no Google. Não, esquece o Google padrão, tá? Pelo Google padrão, você vai chegar lá em um site como o Galileu, a Super Interessante, que vai falar sobre o que outra pessoa falou. Aí não tem sentido, isso não é jornalismo, é apuração. Então vá direto na fonte, tá bom? Usa o Google acadêmico, pelo amor de Deus. Porque aí você pesquisa aqui, sei lá, uso da cloroquina, não é? E aí você chega em publicações científicas, tá bom? Sobre o uso da cloroquina. Né? Então são textos de pesquisadores, tá bom? Artigos, teses, dissertações, é? Que você pode acessar de maneira gratuita aqui, indexada pelo Google, né, de maneira bastante conveniente aqui, para chegar em informação qualificada sobre esse assunto. Pode, inclusive, filtrar para coisas mais recentes. Então, eu quero só deste ano, ou desde 2019. Pode classificar, ele tem um filtro automático por relevância, mas você pode mudar para data, não é? Para pegar de um período específico. Pode pesquisar em outros idiomas, para não ficar preso só no inglês, tudo bem? Então, é uma ferramenta fantástica. Funciona mais ou menos do mesmo jeito o ResearchGate e a Academia.edu. Essas sites, não sei se vocês conhecem, são redes sociais para cientistas. Então é o local onde eles publicam os artigos entre os pares. Às vezes eles ainda não publicaram numa revista, mas colocam aqui para você ver. Então, por exemplo, né, eu que sigo um monte de gente, está aparecendo aqui para mim, ó, arquitetura da internet das coisas, análise de dados biológicos, esse outro cara, fotografia como prática conversacional de dados, e você pode fazer pesquisa exatamente como no Google. Então você digita aqui o assunto, sei lá, coronavírus, e aí ele vai de novo te levar para um monte de materiais sobre isso. Né? Aqui pesquisadores, mas você pode mudar para publicações e encontrar aí artigos, projetos, coronavírus e mudança histórica, mobilização contra o coronavírus, agronegócio nos tempos de coronavírus, geopolítica no coronavírus. Veja, são um monte de assuntos, não é? Pelos quais você teria acesso, um monte de publicações, pelos quais você tem acesso, às vezes, inclusive, inédito, não é? Que não está disponível numa revista científica e às vezes eles compartilham aqui, tá bom? Então é uma maneira da gente chegar também nessas produções dessas fontes. Obviamente, né, você pode usar a biblioteca de teses e dissertações da CAPES, a biblioteca da Fazan e esse outro instrumento bem legal, o Google lançou por esses dias, que é para pesquisa de relatórios. Então, ele até pede aqui, ó, testar coronavírus ou Covid-19. Você digita aqui o que você quiser, e aí ele te leva para conjuntos de dados. Então, ele coloca, ó, esse aqui, por exemplo, são dados da Organização Mundial de Saúde, não é? E aí ele coloca os formatos em que ele está disponível, PDF, onde você pode acessar mais informações, a área de cobertura, um resumo do relatório, não é? O que você vai encontrar dentro dele,
E às vezes, dependendo do assunto, por exemplo, esse daqui é um banco de dados que o New York Times montou sobre o coronavírus nos Estados Unidos. Você vai mudando aqui nos resultados. Ele indexa ainda 22 artigos acadêmicos que citam essa pesquisa. Então, veja, facilita ainda mais para você, porque você tem já as duas fontes que você poderia cruzar. Um banco de dados aqui e 22 artigos aqui no Google que citam esse banco de dados. Né? E aí uma descrição da pesquisa, um resumo breve dela, tá? Então é uma ferramenta fantástica que o Google remodelou recentemente e disponibilizou para uso público. Beleza, gente? É isso. Eu não teria mais nada para dizer, ficamos apenas com as questões de vocês aí, não é? Pessoal, Vixe, atualizou tudo de uma vez aqui para mim, só um pouquinho. Agora que estão chegando as mensagens de vocês. Não compreendi ainda. Confusa. Eita, mas olha só, todo mundo foi embora também, né? É isso mesmo? Nós temos 5 pessoas. Tudo bem. Problema, né? Quem sim, está aí tô com uma falando? dúvida. Sim. Eu ainda estou com isso na cabeça, né? Porque eu não quero que dê problema que nem da outra vez. Vamos supor, eu peguei uma pesquisa sobre, não sei, a floresta amazônica, como você fala, assim, a floresta amazônica. Uhum. Eu não consegui achar nenhuma fonte que possa falar comigo. Se eu pegar as falas de cientistas que falam sobre esse assunto na internet, eu estou plagiando? Depende de onde essas falas estão. Se eles colocaram, por exemplo, se for um cientista que tem um blog, não é? E aí ele publicou um artigo falando sobre isso, eu posso usar a fala dele? Pode, desde que você cite. Olha, o cara falou isso no blog X e não em entrevista para mim, entendeu? Porque se você pega a fala dele fora de contexto, aí você corre o risco de exatamente isso, colocar a fala dele fora de contexto, entende? Então, tipo, se eu estiver fazendo lá a minha matéria, aí vamos supor, eu quero falar sobre, vamos supor, a Amazônia, né? Aí um cientista, um especialista falou no G1 sobre o que eu quero falar. Eu posso citar, tipo, em entrevista para o G1, fulano de tal, 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 tal? Ou não? Isso não é, assim, se você fizer isso aqui, eu posso abrir esse precedente para você, mas em qualquer redação, se você fizer isso, o seu editor é capaz dele rir na sua cara, Não, entende? sim. Então, Não, é referente à assim, redação, eu sei. Mas é isso que eu tô não. falando para você, se eu não conseguir entrevistar nenhuma fonte. Aí você usa uma outra fonte. Você pode usar. Você não precisa ir no G1, percebe? Sim. Você pode ir no Google Acadêmico, por exemplo. Vamos supor que você tem o nome do cara, não é? Você pode ser mais inteligente, pode fazer um uso mais inteligente da informação que está no G1. Então vamos supor, você tem lá o nome do cientista que comentou no G1 sobre a Amazônia. Vamos supor que o nome dele é Roberto Alves. Aí o que você faz? Bota o nome dele no Google, ou no Google Acadêmico, e vê o que ele já publicou sobre a Amazônia. Tudo bem? Porque aí você pode usar o artigo dele como fonte. Sua matéria, inclusive, vai ficar melhor do que a do G1, né, que fez uma entrevista, e você está usando uma fonte que é científica. Tudo bem? Tudo, entendi. Então eu acho que é isso. Daí você se resguarda, porque você não está se apropriando do trabalho de outro jornalista. Né? Não pode isso, não tem sentido. E ao mesmo tempo você não está tirando a fala dele de contexto, né? O que ele disse no artigo foi exatamente o que ele disse no artigo, né? Está escrito ali. Então é difícil tirar de contexto, entende? Se você lê o artigo, você sabe exatamente o que ele está tentando dizer. Mesmo pegando a fala do artigo, eu tenho que citar o artigo. Claro, você tem que dizer da onde saiu, né? Então, assim, se você não conseguir falar com alguém, né? Eu acho que esse é um último recurso. E nesse momento, os cientistas têm sido muito demandados. Então, tem uma parte, né, uma boa parte, inclusive, eu diria que é uns 60%,
que têm muita vontade de falar, né? Mas às vezes eles não são procurados. Então, eu não sei, talvez na verdade vocês possam ter mais facilidade para marcar entrevistas nessa especialidade do que nas outras. Graciele, não sei se respondi, Mayara, sim? Respondeu, respondeu. Graciele está com o microfone aberto, você queria dizer alguma coisa? Não, é porque eu e a Mayara tava discutindo essa questão também, só que aí ela já perguntou, aí já respondeu para nós duas. Tudo bem, beleza. É isso então? Mais alguma questão, problema? Não, por enquanto tranquilo. Beleza. A gente ainda vai ter uma aula de produção, né, na próxima semana, então qualquer percalço que vocês encontrarem aí, se quiserem me mostrar rascunhos e tal, a aula é exatamente para isso, tá? Beleza. Ok, então. É isso então, gente. Muito obrigado, viu, pela paciência aí, pelos ouvidos. Valeu, boa noite. Boa noite, professor. Fica com Deus, tudo de bom. Amém, você também. Obrigada. Eu que agradeço.